Eu queria só no final, gente, dizer para vocês uma coisa. É muito discutida hoje na doutrina a possibilidade de outros tributos que não esses três, que estão na Constituição expressamente sujeitos à progressividade fiscal. E a progressividade fiscal nem são três, né? É o imposto de renda, o IPTU, que são esses dois impostos cuja progressividade alcança a capacidade contributiva. Mas a doutrina e a jurisprudência vem discutindo se outros impostos também ficariam sujeitos ou poderiam ficar sujeitos a esse aumento progressivo de alíquota em função do aumento da base. Os municípios tentaram fazer, durante a década de 90, a progressividade do imposto municipal sobre venda de imóveis. Criaram, portanto, uma tabela em que, à medida que o valor do imóvel vendido fosse aumentando, a alíquota do ITBI também aumentaria. Ou seja, se eu vender um imóvel, se eu comprar um imóvel de até 200 mil, eu não pago nada de imposto. Se eu comprar um imóvel de 200 a 600 mil, eu pago 3%. Se eu comprar um imóvel de 600 a 1 milhão, eu pago 4%. Se eu comprar um imóvel de 1 milhão a 1 milhão e meio, eu pago 5%. Então, as prefeituras criaram essas leis estabelecendo progressividade de ITBI. O Supremo Tribunal Federal julgou todas inconstitucionais e usou o seguinte argumento fundamentalmente: não há na Constituição previsão para o ITBI ser progressivo, então ele não pode. Há alguns anos, há cerca de 6 anos, alguns estados começaram a estabelecer o ITCMD progressivo, ou seja, aquele imposto de herança e de doação progressivo. Como seria? Quando alguém herda um imóvel, um bem, quando alguém herda patrimônio, de tanto a tanto não paga nada. Mas se eu herdo um patrimônio de tanto a tanto, eu pago tanto por cento, 3%. Se eu herdo um patrimônio maior ainda, eu passo para pagar uma alíquota de 4%. Se eu passo... Essa progressividade do ITCMD também não está prevista expressamente na Constituição. Mas sabe o que o Supremo Tribunal Federal falou? Que essas progressividades são constitucionais. Por quê? Olha como ele mudou completamente. Porque ele disse que, embora não esteja na Constituição de modo expresso que pode esse imposto ser progressivo, ele diz que o princípio geral da capacidade contributiva autoriza a progressividade mesmo ela não estando escrita na Constituição. Lembram por que isso tem a ver com capacidade contributiva? Ora, se eu aumento a base de cálculo, é porque eu aumento o valor da riqueza. E se eu aumento o valor da riqueza que eu estou entregando, então é possível estabelecer um critério em que quem recebe maior herança tem mais capacidade de contribuir do que quem recebe menos. E, portanto, a capacidade contributiva induz que eu trate os dois de modo diferente. E o Supremo autorizou, portanto, um monte de lei estadual a estabelecer progressividade de TCMD. Vejam, lá no ITBI, nos anos 90, não pôde porque não estava na Constituição. Agora, há poucos anos atrás, o Supremo disse que pode, porque a capacidade contributiva seria como uma espécie de princípio geral que admitiria qualquer progressividade, desde que baseada nesse parâmetro de capacidade contributiva. E aí eu fico perguntando, será que não é possível progressividade do IPVA, por exemplo? Imóveis, veículos de maior valor demonstram maior capacidade. Isso, no fundo, é uma discussão meio ideológica, porque muitos advogados que são mais liberais, portanto, menos socialistas, entendem que a progressividade, historicamente, teria sido criado para parâmetros pessoais, basicamente renda, salário, que a progressividade não seria adequada e ajustada a outros elementos como propriedade. Por quê? Porque a propriedade, dizem esses liberais que são contra a progressividade mais alargada, a propriedade não significa necessariamente capacidade. Nem sempre quem tem um imóvel de maior valor tem maior capacidade de contribuir. Eles fazem um erro aqui. Na verdade, a capacidade contributiva não tem a ver com capacidade financeira. Eu não estou dizendo que quem tem imóvel maior tem mais dinheiro para pagar. Eu estou dizendo que a riqueza envolvida é uma riqueza maior. E, portanto, em tese, esta capacidade decorrente do fato, do extrato econômico do fato, impõe naturalmente uma capacidade contributiva maior. Não estou falando de capacidade financeira. Aliás, gente, não ter dinheiro é uma condição que pode ser de qualquer pessoa, do rico, do pobre, por algum motivo. Não há que se envolver, portanto, a questão financeira.
Essa é uma discussão, então, ideológica que a gente na sala de aula ou no nosso encontro vamos expor um pouquinho mais, tá bom? Um abraço para vocês.